Em outubro de 2016, foi adotado pela Petrobras uma política de preço inédita, que foi o preço paritário de importação. Então, isso nunca tinha acontecido na história da Petrobras. Desde outubro de 53 até outubro de 2016, a Petrobras nunca havia praticado preços como se os combustíveis que ela produzindo petróleo no Brasil, refinando petróleo no Brasil e distribuindo esses combustíveis aqui, como se esse combustível tivesse que ser importado ou tivesse sido importado. Isso nunca tinha acontecido. A partir de outubro de 2016, isso passou a ser feito. Qual foi a consequência disso? A consequência disso é que o combustível da Petrobras perdeu competitividade, ficou caro, ficou encalhado na refinaria da Petrobras, especialmente o diesel. Na medida que você tem um diesel relativamente caro e encalhado, as refinarias da Petrobras passaram a ficar ociosas, em até 30%. Na mesma medida, a Petrobras perdeu até 30% do seu mercado, que é o mercado brasileiro. O ex-presidente Bolsonaro, ele denunciou essa política, disse que no governo dele ia mudar e não mudou. O presidente Lula, da mesma forma, enquanto candidato, também denunciou essa política e disse que ia mudar a política de preços paritários de importação, ia abrasileirar o preço dos combustíveis, E agora nós estamos aí com 6 meses do governo e em maio último, a direção da Petrobras anunciou que a política de preços ia ser mudada, que não seria mais o preço paritário de importação. E na mesma data, ali meados de maio, anunciou um reajuste, uma redução no preço dos combustíveis. O que a gente passou a fazer? A gente passou a analisar, a direção da Petrobras anunciou que o preço paritário de importação acabou. Agora a gente precisa verificar se realmente quais são os preços que vão ser praticados a partir de agora. Se o preço paritário de importação acabou, o que entrou no lugar? Se é que realmente ele acabou. Então, logo a partir desse primeiro anúncio, em mais ou menos metade de maio, em que veio sincrônico, sincronizadamente, o anúncio do fim do PPI e uma redução no preço dos combustíveis, prontamente a gente fez uma análise e concluiu o quê? Que, na verdade, aquela redução do preço que estava sendo praticada ali, naquele primeiro reajuste, não havia feito com que os preços deixassem de ser paritários aos de importação. Na verdade, o que se tinha naquela época era que o preço, especialmente do diesel, que é o preço que a gente acompanha com mais cuidado, porque é o combustível mais importante que a gente tem, pelo todo o impacto que ele tem na economia. O diesel, ele vinha sendo praticado pela direção da Petrobras cerca de 15% mais caro do que o PPI. E quando a Petrobras anunciou que o PPI tinha acabado, na verdade, o que a direção da Petrobras fez foi ajustar esse preço ao próprio PPI. O preço estava acima do PPI em 15% e ajustou para o próprio PPI. Isso a gente mostra em artigo publicado na época. O que eu fiz hoje, depois de 6 meses do governo Lula, mais uma vez fui verificar. Será que de maio para cá houve alguma mudança no preço praticado pela Petrobras, em especial do diesel, que é o combustível mais importante? A conclusão, infelizmente, que não. Quer dizer, apesar de retoricamente a direção da Petrobras ter afirmado e tem afirmado que o PPI, o preço paritário de importação, essa política acabou, na verdade, o preço do diesel que está sendo praticado hoje está cerca de 3%, 4% acima do preço paritário de importação. O preço poderia e deveria ser muito menor que o preço paritário de importação, e o preço que está sendo praticado está acima do preço paritário de importação. Apesar de, retoricamente, se dizer, inclusive se ter se publicado fato relevante, dizendo que essa política de preços havia sido extinta e alterada. Esse é o ponto que a gente precisa colocar. Por que poderia e deveria ser muito mais baixo esse preço? Porque a Petrobras é muito eficiente e tem custos muito mais baixos de produzir seus combustíveis do que aqueles custos que o Brasil teria caso fosse necessário importar esses combustíveis do exterior. Então, por isso que a Petrobras poderia praticar preços muito mais baixos do que o PPI, sendo altamente lucrativa e funcionando como uma empresa estatal deve fazer, preservando a competitividade da economia brasileira, fomentando o desenvolvimento nacional, tanto industrial, quanto também facilitando a vida das famílias, que na medida que você gaste menos diretamente e indiretamente com os combustíveis, as famílias vão ter mais recursos, vai sobrar mais recurso do salário para que as famílias possam dar conta de outras necessidades que as famílias têm. Tá. E por que não se muda? Por que não se abaixa o preço, já que você disse que é possível que esse valor do combustível fique muito mais baixo? Por que o governo não faz isso? É uma razão econômica relevante? É cautela ou é o quê? Competência? Não, eu acho que não existe nenhum motivo para o governo não fazer isso. Se não faz é porque não quer. Porque não tem vontade política. E porque também não quer enfrentar aqueles grupos econômicos que se beneficiam dessa política. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Então, por exemplo, os importadores de combustíveis para o Brasil. Era um segmento da economia que era praticamente irrelevante. Não existia esse segmento. Hoje tem uma associação dos importadores de combustíveis, que é uma associação empresarial que ganhou força, ganhou musculatura a partir de 2016 para cá. Existem interesses privados poderosos que querem que essa política se mantenha, porque enquanto
enquanto essa política continua, mesmo que ela tenha saído da retórica, mas que na prática ela continua, e eu demonstrei isso nesses artigos, ela continua, esses grupos que trazem o combustível importado, em grande medida dos Estados Unidos, e agora, mais recentemente, também muito da Rússia, esses combustíveis que estão chegando no Brasil dos Estados Unidos e da Rússia, são trazidos por empresários. E esses empresários têm tido muito lucro nessa atividade. Não só os importadores, quanto também as empresas que fazem a logística, né? São grandes empresas que trabalham a logística de importação através de navios, tanques gigantescos e que também estão ganhando muito dinheiro trazendo combustível para o Brasil. Existem interesses aí poderosos que se estabeleceram no Brasil, em especial a partir de outubro de 2016, e se esses interesses não forem enfrentados, na verdade você não vai ter um combustível num preço justo e competitivo para a economia brasileira, para que a gente possa ter as condições necessárias justamente para indústria mais competitiva, para que a gente tenha uma economia que tenha maior crescimento econômico, porque a gente só tem crescimento econômico se consumir mais energia. E a energia cara, ela dificulta o consumo e, por consequência, dificulta o crescimento. Então, para que haja crescimento, para que haja desenvolvimento humano, é preciso consumir muito mais energia. E essa energia, para que ela seja consumida, ela precisa necessariamente ser barata. Isso é que traz competitividade para a indústria brasileira, para a economia brasileira de uma forma geral.